Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar um novo módulo de estudo. Nós vamos falar sobre a análise de dados, certo? Então, nosso objetivo então é obter e analisar dados cinéticos para que a gente possa determinar experimentalmente a ordem da reação e a velocidade específica da reação. E especificamente, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o método integral, o primeiro deles, o mais simplesinho de todos. Então, pessoal, é o seguinte, independente do tipo de reação que vocês tiverem, se o sistema de vocês vai ser contínuo, não vai ser contínuo lá na indústria, vocês precisam determinar a ordem da reação e a velocidade específica para a reação de vocês, experimentalmente, para que vocês possam ter um RA que descreva realmente o que está acontecendo no sistema de vocês e que vocês possam pegar esse RA mais confiável, obtido a partir de dados experimentais. Vocês podem pegar esse RA e usarem toda a informação que nós já tínhamos, que vocês já têm, né? O dimensionamento dos reatores, né? Para quê? Para que a equação de projeto, a planta industrial de vocês, tenha maior confiabilidade, para que vocês errem menos, certo? Porque um erro pode significar milhões de reais, né? Então, independente de como for o processo de vocês sempre vão determinar a ordem da velocidade da reação e a velocidade específica de vocês e experimentalmente vão escrever o menos RA e vão, a partir desse RA, vocês vão fazer todo o restante do projeto de vocês. Gente, independente de como vai ser a planta industrial, nós temos que a ordem da reação e a velocidade específica, elas podem e devem ser obtidos em um reator batelada. Então, no reator batelada, vocês vão simular condições as mais reais possíveis que vocês querem implementar lá na indústria, de temperatura, de pressão, de concentração, para que vocês determinem a ordem da reação e a velocidade específica, e com esses dois parâmetros vocês vão fazer o scale-up para determinar o volume, por exemplo, de um CSTR industrial lá que vai produzir toneladas de material por dia. Vocês estão entendendo? Então, a mensuração da ordem da reação à velocidade específica no reatorzinho, em batelada, no laboratório, ele tem que ser muito bem feito. Porque se ele não for bem feito, não adianta vocês comprarem, importarem um reator lá, sei lá, da Alemanha, dos Estados Unidos, o mais top de linha, o mais de ponta, cheio de controlador, se o RA está errado, entendeu? Se a mensuração foi feita errada. Então, isso aqui é uma das matérias mais importantes de vocês, porque é o que vocês realmente vão fazer, vão pôr a mão na massa. Lab 2 é a nossa primeira prática laboratorial e nós vamos fazer isso lá. Nós vamos determinar a ordem da reação velocidade específica num reator batelada para a reação de saponificação do acetato de etila e depois, com os valores da ordem da reação e do K, nós vamos determinar a conversão em um reator PFR. Então, esses são os passos, certo? Então, independente, reator batelada é sempre muito bem visto, muito bem utilizado, porque os parâmetros são fáceis de controlar, como volume, tempo, temperatura, certo? Vocês não precisam de muito para simular um reator batelada no laboratório, então é um reator simples, né? Reator mais fácil de operar. Os métodos que nós vamos aprender são método integral, método diferencial, meia-vida e mínimos quadrados lineares e não lineares. Gente, método integral que nós vamos ver hoje, tá? Método diferencial na próxima aula e os outros, né, posteriormente. Nós também, se vocês não quiserem determinar esses parâmetros em um reator batelada, vocês também têm a opção de utilizar um reator diferencial. Ele é um reator um pouco diferente do que a gente está acostumado a falar, então ele não é bem um PFR, não é bem um PBR. Ele é um pouco diferente, ele tem características peculiares, mas ele é um reator de escoamento contínuo feito para determinar a ordem da reação e velocidade específica da reação. Ele é feito para isso. Mas, na sua grande maioria, pela simplicidade, né, o pessoal utiliza o reator batelada mesmo, tá, gente? É o mais comum de se encontrar, tá?
Assim, todos esses métodos, método integral, diferencial e meia-vida, nós vamos utilizar o quê? Nós vamos utilizar sempre um componente só. Então, se eu tenho só o A, então eu vou determinar o K e o alfa. Ah, professora, mas eu tenho C de B também no meu sistema. Então, vocês vão utilizar o método do excesso, que nós já falamos anteriormente, né? Ou seja, vocês estão considerando que o C de B está tão em excesso no sistema de vocês que ele não varia, que a sua concentração não varia. Então, a sua concentração é constante. Então, se isso aqui é uma constante, o C de B é uma constante, eu vou ter uma constante aparente, que vai ser K de A vezes C de B elevado a beta. Ou seja, eu só vou ter, depois reescrito, que determinar o K e o alfa, certo? Então, para todos esses métodos, método integral, diferencial e o meia-vida, vocês sempre vão utilizar o método do excesso. Sempre, certo? Então, aqui, né, depois que vocês determinarem qual o valor do alfa, a reação, então, ela vai ser conduzida com excesso de A e vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Então, sempre vocês vão utilizar o método do excesso para que vocês possam determinar o componente. Aqui, a gente fez a reação com o excesso de B, então, nós só variamos o C de A e o C de B ficou constante. Depois, para que vocês possam determinar quem é C de B, né, na reação, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer a reação com C de A constante, certo? É uma opção, é uma opção. Então, vamos começar. Nosso primeiro método que nós vamos falar é o método integral. Esse método é o seguinte, nós vamos supor a ordem. Então, a gente vai fazer para a ordem 0, 1 e 2. Números inteiros, vou supor a ordem. Então, eu vou integrar a equação diferencial para modelar o sistema batelada. Então, eu vou ter lá o reator batelada, vou ter o meu menos RA. Aí, o meu menos RA, eu vou supor a ordem, para a ordem 0, 1 e 2, certo? Para qualquer uma das ordens. Se a ordem for a correta do meu sistema, que o meu sistema realmente é a ordem, suponhamos eu fiz para a ordem igual a 1 e o meu sistema ele é realmente de primeira ordem, então o gráfico da concentração pelo tempo ele vai ser linear. Então, o que vai acontecer? Nós vamos estudar um sistema no qual nós vamos chutar a ordem e essa ordem nós vamos substituir dentro da equação do meu menos RA. Então, se ele for primeira ordem, meu menos RA igual KC de A, né? Meu menos RA igual KC de A de primeira ordem. Então, eu não tenho mais essa incógnita, porque eu já chutei que ela é igual a 1. Quando eu colocar dentro da equação do meu batelada e fizer um gráfico de concentração por tempo, ela tem que ser linear. Se ela não for linear, significa que ela não é de primeira ordem, ela vai ser ou de ordem 0 ou de ordem 2, né? Então, eu vou tentar para as outras ordens também. Já vamos resolver o exercício e já vai ficar mais claro, só um minutinho. É mais empregado quando a ordem ela é conhecida e se deseja calcular então a velocidade específica de reação a diferentes temperaturas. Então aqui, como você chuta qual ordem muitas vezes você tem uma ideia por uma revisão da literatura, por ter trabalhado com esse sistema já, você sabe qual a ordem da reação. Então você vai o quê? Você vai chutar a ordem e vai determinar só o K desse sistema. Estão vendo? Então, eu fixei 1 e determino só o K, certo? Então, basicamente vai ser, se eu tenho uma reação de A dando produtos, então eu tenho a minha reação no reator batelada a volume constante, D de CA dt igual a RA. Eu vou chutar ordem 0, então significa que o C de A elevado a 0 é igual a 1, então RA é igual a menos K. Então, eu vou substituir esse menos RA aqui dentro, e o meu d de CA dt vai ser igual a menos K. O que eu vou fazer? Vou integrar, então, vou integrar quando t for igual a 0, C de A igual a C de A zero. E nós vamos ter que a nossa relação entre a concentração e o nosso tempo. Então, vocês vão lá para o laboratório, vocês vão rodar a reação de vocês e em tempos pré-determinados, vocês estão com o reatorzinho lá, lindo e maravilhoso, agitando. Então, em tempos
pré-determinados, no tempo 0, 2, 3, 4 minutos, por exemplo, vocês vão lá, tiram uma alíquota de CA, tiram uma outra alíquota de CA, tiram outra alíquota de CA e assim por diante. Vocês vão retirar essas alíquotas e vão ler a concentração do A final no cromatógrafo, no espectrofotômetro, certo? No HPLC, no equipamento que vocês tiverem disponíveis na indústria de vocês. Então, vocês vão ler, vão o quê? Vão fazer um gráfico, uma tabela de tempo por concentração. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos plotar concentração por tempo e fazer o quê? Fazer uma linearização, né? Uma equação da reta. Não fica muito parecido com y igual a x mais b, onde o a é igual a menos k e o b é o c de A0, certo? Então, por comparação, assim como a gente determinava o Ezinho ou determinava o K0, né, lá da equação de Arrhenius, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então, a gente vai linearizar e nós vamos ver se o nosso R quadrado, por exemplo, se aproxima de 1, né? Maravilhoso! Então, né, vocês pegaram os dados, vocês plotaram concentração por tempo, e se a reação ela realmente for de ordem 0, então vocês vão obter o quê? Uma reta. Então, quanto mais reto, mais vocês têm certeza de que o sistema de vocês é ordem 0. Ah, professora, eu plotei C de A por tempo e fiz a linearização e deu uma coisa assim. Então, vocês sabem que a reação de vocês não é ordem 0, porque vocês não obtiveram a reta, certo? Certo. Agora, vamos fazer para a primeira ordem. Então, o meu menos RA é igual a KC de A. Substituí o RA dentro da minha equação do meu reator batelada, fiz a minha integração e achei que ln de C de A0 sobre CA é igual a K vezes T. Então, o que eu vou fazer? Eu vou plotar ln de C de A0 C de A versus o tempo. Se der uma reta, certo? Significa que sim, o meu sistema ele é realmente de primeira ordem. Se atentem que eu não tenho aqui o coeficiente linear, então significa que ele precisa passar na minha origem, certo? Se atentem a isso quando vocês forem fazer a linearização de vocês, certo? Então, nós não temos na equação, nessa equação aqui de primeira ordem, o coeficiente linear. Só temos o coeficiente angular e, por comparação, o coeficiente angular da reta que vocês obtiverem aqui vai ser o Kzinho, vai ser a nossa velocidade específica de reação, tá? Segunda ordem, então. Então, o meu menos RA é igual a KC de A elevado ao quadrado. Novamente, vocês vão fazer a integração. Quando o tempo for igual a 0, C de A igual a C de A0, e vocês vão obter, né, essa equação. Então, vocês vão plotar o meio de C de A versus tempo e o coeficiente, né, comparando a x mais b, o coeficiente angular que vocês obterem lá na linearização da reta de vocês, vai ser o valor do K e o coeficiente linear, né, 1 sobre C de A0. Às vezes bate, às vezes não bate, que vai depender dos dados experimentais, tá? Gente, uma coisa que vocês precisam se atentar. Olha só, aqui já não passa na origem, porque eu tenho coeficiente linear, certo? Plotei, então, 1 sobre C de A0 versus o tempo e obtive, então, uma reta com R quadrado de 0,9999. Então, significa que a minha reação ela é de segunda ordem. Agora, se eu obter uma coisa assim, eu sei que ela não é de segunda ordem e vou tentar as outras ordens. Ah, professora, mas eu quero tentar 1,5. Ok, vocês vão lá, vão colocar 1,5 aqui e vão fazer a integração com 1,5 aqui e verifica se ele dá linear. Eu falo 0, 1 e 2 porque são as ordens, né, de números inteiros comuns, mas isso não impede que vocês tenham uma ordem fracionária aqui, até porque, né, se a reação ela não for elementar, provavelmente ela vai dar uma ordem, né, uma ordem fracionária, certo? Então é assim que a gente obtém
pelo nosso primeiro método, a velocidade específica da reação, chutando as ordens, certo? Então aqui a gente tem só um resumo da equação e da equação do C de A dt, né, do batelada, e as equações finais. Aqui nós temos uma ideia de como arranjar os dados, de modo que uma reação ela fique linear, então. Então, aqui a gente tem para a ordem 0, primeira ordem, segunda ordem, e aqui só um gráfico do inverso da concentração pelo tempo, quando a ordem for diferente de 2, por exemplo. Está mostrando que se a gente utilizar uma equação de segunda ordem e ela não for de segunda ordem, então nós vamos ter uma coisa assim que não é uma reta, entenderam? Então aqui está dizendo, olha pessoal, eu fiz 1 sobre C de A versus o tempo e eu não obtive uma reta. Então significa que ela não é de segunda ordem, ela é de uma outra ordem que vocês vão ter que descobrir. Vocês vão ter que descobrir.